Oi, eu sou Vinícius e nesse vídeo nós vamos começar a falar mais sobre programação funcional dentro do JavaScript. Programação funcional não é uma novidade dentro da área de programação. Na verdade, a programação funcional ela vem bem antes da programação orientada a objetos que nós estamos mais acostumados. O JavaScript não é uma linguagem funcional propriamente dito. Ela não segue à risca, vamos colocar assim, as regras que uma linguagem de programação que se diz funcional teria que seguir. Porém, o JavaScript dá um suporte muito grande ao paradigma funcional. Isso mesmo, paradigma. Programação funcional é um paradigma. Quando você está dizendo que você está criando um código, você está programando de maneira funcional, você quer dizer que você está seguindo os princípios da programação funcional. A programação funcional, como eu disse, ela é bem antiga. É antes da programação orientada a objetos. Infelizmente eu não tenho aqui em mãos as datas para poder mostrar para vocês. Uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas quando começam a ver exemplos de código de programação funcional ou começam a ouvir falar sobre programação funcional, eles confundem algumas coisas. Primeira coisa, programação funcional não é programação procedural. Não existe programação procedural dentro do paradigma de programação funcional. Não confundam, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você não vai começar a escrever código loucamente de um fluxo de cima para baixo como você estaria escrevendo um código escrito de maneira procedural. Não. Ao mesmo tempo que a programação funcional não é um bicho de sete cabeças quanto aparenta. Linguagens de programação funcional, linguagens puras de programação funcional, elas geralmente tendem a ter uma sintaxe um pouco desafiadora, vamos colocar assim. Porque, como eu disse, são regras, são paradigmas que devem ser seguidos, e se uma linguagem ela é puramente funcional, ela tem que se restringir em alguns aspectos para que ela funcione 100% de maneira funcional. Como eu disse, JavaScript não é uma linguagem puramente funcional, mas dá muito suporte ao paradigma funcional. Isso significa que eu posso escrever código de maneira funcional no JavaScript quase que puramente, sem quebrar as regras da programação funcional. Antes era um pouquinho mais complicado fazer isso, mas a partir das atualizações do JavaScript, na sua especificação, falando em específico da versão ECMAScript 2015 ou ECMAScript 6, ele mudou um pouco a sintaxe da linguagem e também acrescentou algumas funcionalidades, algumas coisas que permitem que você escreva código funcional com maior facilidade. Uma dessas novas funcionalidades são as Arrow Functions. Arrow Functions você vai usar constantemente quando você estiver falando de programação funcional, porque ele tem menos efeitos colaterais e é uma sintaxe muito mais limpa. Quando nós estamos programando de maneira funcional, nós temos uma sintaxe extremamente limpa e objetiva, que em alguns momentos pode parecer confusa, mas se você entende os paradigmas da programação funcional, passa tudo a fazer muito sentido na sua cabeça. Esse vídeo é só para dar uma pequena introdução a você de que programação funcional não é bicho de sete cabeças, programação funcional não é hype, não é coisa de hipster. Programação funcional ele foi desenvolvido para resolver um problema, resolveu muito bem. Ele perdeu, a programação funcional perdeu espaço para a programação orientada a objetos, porque na época nós não tínhamos como garantir, como posso dizer, a gente tinha um problema de memória, a memória era muito cara. E a programação funcional, ela tem um consumo de memória maior do que a programação orientada a objeto. E esse consumo de memória maior se dá por um dos paradigmas, uma das regras da programação funcional. Uma dessas regras é a imutabilidade, então a gente está sempre gerando variáveis novas, ok? E na época era muito complicado você ter memória. Memória era uma coisa muito cara. Então, o paradigma de orientação a objeto,
ele consumia menos memória. Ele poderia gastar mais processamento, mas o processamento era mais flexível. A gente estava numa época que a gente falava de gigahertz. Você programava alguma coisa e seu código ficava mais rápido, seu programa ficava mais rápido, era só aumentar a quantidade de gigahertz do computador, do processador na época. Hoje em dia, além de processamento, de memória, a memória ficou muito barata e nós precisamos de processamento. E a programação funcional ela é perfeita para grande processamento de dados. Principalmente que é muito fácil fazer programação paralela com o paradigma funcional. Quando nós temos uma linguagem de programação puramente funcional, ela é muito simples você fazer programação paralela, fazer threads, fazer concorrência. É muito simples, porque não tem compartilhamento de objeto. Porque quando nós estamos falando de programação paralela, é muito complicado a orientação a objeto. Okay? Eu acabei me estendendo um pouco mais, falando mais do que eu gostaria de falar nesse vídeo, mas é para você entender isso. Não é bicho de sete cabeças, não é coisa de hipster, é uma coisa que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Você não precisa seguir todas as regras da programação funcional para tirar proveito dela. Você conhecendo ela, sabendo o que é capaz de fazer e como usar isso no JavaScript, vai te ajudar muito no seu dia a dia.